Graças a Deus, boa noite a todos. Deus os abençoe mais uma vez nessa transmissão. Fico muito contente em saber que vocês, irmãos do Ministério Suzano, os irmãos de Campo Limpo, irmãos de Itaquá, irmãos de Taubaté, estão conseguindo ouvir, assistir a transmissão, porque é muito importante, bem nesse cenário que estamos passando, é muito importante não deixar de ouvir a palavra de Deus e incentive outros a ouvirem. Nós não podemos ficar sem ouvir, né? É como se fosse, olha, você ter um oásis no meio do deserto, né? Porque a palavra de Deus é vida. Então, nós não podemos ter um culto completo ainda, mas o principal é a palavra, é o ensinamento, que é o que é eterno, né? Então eu agradeço a Deus pelo esforço de cada um, pela a boa vontade, né? De separar ali o tempo, correr ali e pegar a transmissão. Só Deus sabe, não é? O que isso custa, né? Isso não é fácil, né? A gente fazer tudo isso e reservar tempo praticamente mais do que dobrado, né? Porque quando nós estávamos tendo cultos, era quarta, domingo, sábado, né? Mas Deus está me dando força, ânimo, né? E o principal, né? Deus está me ajudando a falar da palavra de Deus. Então, desde o dia 18, já não sei, acho que foi mais de 10 live, 12, alguma coisa assim, né? Eu não sei direito, mas Deus está abençoando e eu peço que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Amém. Então, Isabelle, põe as minhas duas lâmpadas. Tem uma só aqui. Aqui na frente. Aí, vamos ler a palavra de Deus, que está em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, nós vamos explicar outro assunto aqui, explicar um tema aqui. E nós sabemos que a vida do cristão é conduta, ordem, doutrina, né? E ensinamento, né? Para tudo isso. Que bom que você está aí na sua casa nos ouvindo, no trabalho, que você possa compartilhar essa transmissão com alguém. É muito importante. Eu estava percebendo o quanto que as pessoas conseguem ter mais oportunidades pela internet, né? É uma ferramenta muito excepcional. Então, se você gostou da transmissão, ajuda, compartilha, né? Não tenha vergonha de compartilhar no seu Facebook, né? Porque você pode estar ajudando alguém a conhecer a palavra de Deus e, consequentemente, pode ser até o último eleito. Só Deus sabe de todas as coisas, né? Só Deus sabe o porquê estamos aqui passando por essa situação, né? E Deus sabe de todas as coisas, mas o melhor de tudo é continuar sendo prudente. Seja prudente, né? Para que logo, logo isso passa. Eu sei que você tem preocupação financeira com o trabalho, é verdade. Eu penso que tem que se preocupar, sim. Só não podemos estar de um modo em pânico, de um estado paranoico, né? Não podemos nos esquecer que somos cristãos. E nós não estamos dentro de casa por causa de doutrina, por causa que nós temos que aderir a algum concílio aí herético, não. Estamos por causa de um momento que a nação precisa ter cuidados. Então precisamos ter equilíbrio, tá certo? Eu detestaria a ideia
de prejudicar alguém, né? Levando um mal, um vírus para outra pessoa. Isso me deixaria muito triste. Pensa nisso, não pensa só em você. Pensa no outrem, pensa em quem está perto, pensa nos irmãos que têm um grau de risco grande, né? E Deus vai nos proteger, né? Nós não podemos tentar a Deus. A tentação, forçar Deus a fazer algo. Deus não dá atenção a isso. Mas vamos ser prudentes, tá certo? Então tá o meu pedido, você possa compartilhar, espalhar essa palavra de Deus no meio dessa mídia, dessa net, já que estamos assim, porque eu tenho recebido mensagens nesses canais de comunicação, pessoas agradecendo pela palavra, pessoas querendo conhecer o tabernáculo, pessoas querendo vir à igreja como já vieram e agora estão aguardando para vir de novo. Então, Deus trabalha de várias maneiras e de várias formas, tá bom? Então vamos ler 2 Crônicas. Você está com a sua Bíblia aberta? Que bom que você está com a sua Bíblia, né? 2 Crônicas 26. Nós iremos falar de um assunto corriqueiro, um assunto cotidiano, um assunto que está no meio das famílias, está no meio dos parentes, está no meio da igreja. Um assunto que é um assunto de casal, de namorado, de noivo. Nós vamos explicar sobre a teimosia. Você conhece alguém teimoso? Conhece? Será que você está do lado de alguém teimoso aí? Alguma pessoa teimosa? Nós vamos explicar com base na palavra de Deus o que é isso e como se livrar disso. Tá certo? Então vamos lá, 2 Crônicas 26. Você abriu comigo? 2 Crônicas 26. Isso. Vamos começar no versículo 16. 2 Crônicas 26, versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Que nós estamos falando da história do grande rei Uzias. O grande rei Uzias foi uma pessoa tão importante que o nosso profeta Isaías chegou a ser fã. Isaías tinha o rei Uzias como um ícone, uma pessoa assim para ser conselheiro, admirado, né? Só que o rei Uzias, é esse o grande problema com o homem e com a mulher. Às vezes deles crescerem em Deus e permanecer mais humilde, o que acontece? O homem e a mulher, ele se exalta, ele fica soberba. Então, às vezes, as bênçãos de Deus vai levar você a se confrontar com esse tipo de coisa. Aí você tem que se livrar, tem que continuar sendo a mesma pessoa. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua
da parte do Senhor Deus? Você veja, o rei Uzias era um grande homem de Deus. O problema é que às vezes nós pensamos que a teimosia só é ruim de pessoas ruins. Nós pensamos que a pirraça só é ruim quando a pessoa é à margem da sociedade, quando a pessoa ela é ruim. Mas Uzias aqui era uma pessoa muito boa. Era um exemplo de rei, um exemplo de pai, um exemplo de monarca, um exemplo de administrador. Era um exemplo. Mas o problema é esse. Às vezes somos tão abençoados na questão financeira, na questão do trabalho, e nos assentamos num lugar bom e pensamos que podemos fazer o que queremos e que seremos aplaudidos de qualquer forma. Então o rei Uzias, a vida inteira dele, ele fez só coisas boas. Muito tempo. Mas aquilo exaltou o coração dele. O que fez ele se exaltar e se tornar soberbo não foi coisas ruins que ele tinha feito. Foi coisas boas. Que às vezes as pessoas se corrompem até nisso. Elas querem ser louvadas. Elas querem ser exaltadas. Mas o caminho do cristianismo nem sempre vai ser assim. Você perceba que o sacerdote, que é o tipo do pastor, com mais 80 sacerdotes, foram falar com ele: rei Uzias, não vai fazer isso, não faça isso, está errado. Deus não quer que você faça. Você é um bom rei, você é um ótimo monarca, todos nós estamos agradecidos por você. Mas não vai tomar o lugar do sacerdote. Não vai se intrometer no ministério. Não vai entrar em assunto que não é para você entrar. Não precisa. Você foi chamado para ser rei. Faça o que Deus mandou você fazer. Mas, olha só. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra toda a parte do Senhor. Meu Deus, porque às vezes nós somos tão teimosos. Veja que o rei arranjou briga, arranjou discussão com as pessoas que gostavam dele, com as pessoas que queriam o bem dele. Mas por que insistir em queimar o incenso? Aquilo não era para ele fazer, não tinha razão nenhuma para ele fazer aquilo. Ele não poderia, como um cristão, um rei, abaixar a cabeça: verdade, me perdoa, né? Que nós estamos no tempo da graça, mas aquele tempo era o tempo da lei. Mas você sabia que mesmo dentro da lei existia misericórdia ainda, graça. Ele podia ter dito: verdade, mas às vezes a pessoa tem um espírito teimoso, um espírito de teimosia. E é tão forte esse espírito que ela começa a desagradar as pessoas que próprio amam ela. Você começa a desagradar. Você começa a ser desnecessário. E as pessoas gostam de você, as pessoas querem o seu bem. Mas você está se metendo em assunto que não é para se meter. Você está entrando em assunto que não é para entrar. Existem pessoas para isso, né? Não tinha necessidade nenhuma do rei fazer isso. Já tinha o sacerdote Azarias e 80 deles. Para que foi querer isso? Nós vamos tirar uma grande lição disso aqui. Então Uzias se indignou
que a pessoa se indignar? Você acha que eu vou me rebaixar? Eu sou rei. Você acha que eu vou me rebaixar? Eu tenho feito tanta coisa boa, eu tenho feito tantos feitos. As pessoas têm que me engolir do jeito que eu quero. Não, não é desse jeito. Não é dessa maneira. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Eu fico imaginando, pega como se fosse uma criança, né, querendo tirar o doce da mão dela. Tira o doce da mão de uma criança. Tira o osso da boca de um cachorro, um grande bife, né, de uma pessoa que está comendo. Tira isso, mexe com ela. O que vai acontecer? Vai ficar bravo, vai se indignar, vai ficar nervoso. Foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Ele indignou-se, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu da testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Bem, nós poderíamos continuar, mas ele morreu com essa lepra. A Bíblia diz, a mensagem ensina, que a lepra significa pecado. E ele morreu leproso. Tantas coisas boas que ele fez. Mas por causa da teimosia, ele perdeu tudo. Né? Quantas pessoas teimosas nós poderíamos citar aqui? Jonas, né? Deus mandou ir para Nínive, ele teimou, foi para Tarsis, né? Outra pessoa teimosa, quantas pessoas teimosas? Houve um profeta que Deus mandou ele fazer algo e ele acabou não fazendo do jeito que Deus mandou, teimou, acabou morto, né? Acreditando numa mentira. Não era para acreditar na mentira, era para acreditar no que Deus tinha falado. Quantas pessoas teimosas? O rei Uzias, se eu não me engano, teve um rei chamado Zedequias também, da parte de Deus, em Israel, que ele chamou o profeta Jeremias, me explica como que Deus quer as coisas. E o profeta explicou para ele, olha, se você for para esse lado, vai acontecer isso. Agora, se você não fizer, se você não se render, vai acontecer isso. Ou você tem que se render, que a melhor coisa para você é você se render. Se você não se render, vai acontecer isso. Mas o rei Zedequias, ele era muito teimoso. Ele não contou nada para ninguém e tentou escapar dos adversários pelo jardim escondido que ele tinha. Não adianta. E você sabe de uma coisa? Eu vou deixar algo cair para você. Deus não perde tempo com gente teimosa. Você também não deveria perder tempo. Quando você explica para a pessoa o que deve ser feito, quando você fala para a pessoa como deve ser, quando você abre a Bíblia, a mensagem, quando você conversa, tem diálogo, e a pessoa insiste ainda em fazer, e às vezes não tem razão nenhuma por quê. Simplesmente é ruindade, natureza ruim, um sentimento selvagem por dentro. É isso que um teimoso tem. E teimosia é um espírito. Isso pega a pessoa. Talvez a pessoa pega na escola, porque onde que estão a maioria dos adolescentes, e nessa idade eles todos se rebelam, né? Eles gostam de teimar com o pai, teimar com a mãe, teimar com o professor, teimar com o encarregado, teimar com o dono da obra, teimar. E por que teima? Porque tem a natureza ruim. Teimosia é característica de bode, é característica de cabrito, de cabra. Porque ovelha não é teimosa. Ela abaixa a cabeça, ela não tem... você sabia que uma ovelha, até para beber água, se ela for beber água no riacho e fizer muito barulho, espumar muito, ela teme? Tem que chegar o pastor, ajudá-la para beber?
Sabia disso? Uma ovelha completa é diferente, ela é dócil, ela é disposta, amorosa, gentil, é completamente diferente. Então vamos ver o que significa teimosia do ponto de vista natural. A palavra teimoso, teimosia, teimar, ela significa porfiar. Porfiar significa insistir. Insistir. Aí você diz, pastor, mas não tem boas coisas em quem é teimoso? Não, não tem. Em quem é teimoso, não tem coisa boa, não. Que a teimosia não é de Deus. Nunca tente arrancar algo de bom da teimosia, porque não é de Deus. Né? Eu vou ler para você. Agora, existe uma qualidade, porque teimosia não é qualidade. Teimosia é um vício, é uma desvirtude, é um defeito. Teimosia é um defeito. Mas tem uma qualidade que anda paralelo com a teimosia. Às vezes nós confundimos isso, que é perseverante. Perseverante. Perseverança é persistir, né? E isso é uma qualidade. A pessoa ser persistente é uma qualidade. Mas ser teimoso não é qualidade, é um defeito. Eu gostaria que você analisasse. Analisa por si próprio. Eu analiso, eu tenho tido muita teimosia. E eu percebi que não deu em nada. Quantas vezes eu fui teimoso quando jovem, teimoso como marido, quantas vezes fui teimoso? E nunca deu em nada. Perdi dinheiro, perdi a amizade, tive que me retratar, perdi tempo, não adiantou nada. Mas se eu tivesse, ao invés de eu tivesse sido teimoso, eu fosse persistente, eu teria me dado bem melhor. Bem melhor. Porque a pessoa teimosa, ela só vai entrar em problema. Só vai entrar em problema. Porque a teimosia não é de Deus. Por quê? A teimosia, ou na Bíblia, nós podemos chamar de obstinação. Você não vai achar a palavra teimosia na Bíblia. É difícil, né? Alguma coisa assim. Mas você vai achar obstinado, que é o mesmo que teimosia. O que é uma pessoa obstinada? Ela tem aquela insistência, ela fica insistindo. Mas para quê? Só por insistir. Ela só quer ganhar ponto. Ela só quer mostrar que está certa. Ela só quer bater na mesma tecla, ali, só para mostrar que está certa, para envergonhar a outra pessoa. Entendeu? É insistir por insistir. Não tem objetivo comum, não tem um objetivo de virtude, não tem um objetivo de alcance. É só pirraça. Então, é uma insistência cega. A teimosia é uma insistência cega. Não vai trazer fruto nenhum. Vai dar no mesmo, ou às vezes pior, porque talvez o teimoso crie uma cena lastimável, que não vai sair da cabeça muito cedo de seus parentes, sua família, de seu pai, de sua mãe. E a pessoa confunde isso daí com persistência. Que a persistência e a teimosia andam paralelos. Só que a teimosia não tem objetivo, a não ser objetivos gananciosos, objetivos orgulhosos, objetivos do grande eu, egoístas. E apenas mostrar que é mais. Né? Nem todas as vezes que nós ganhamos um argumento, isso mostra que somos mais. E nem todas as vezes que perdemos um argumento, mostra que somos menos. Às vezes, a pessoa para de discutir com uma pessoa teimosa porque não tem mais jeito mais. Não tem como. Né? Ou porque não tem mais argumento também. Né?
Então, a pessoa que é teimosa, ela insiste. É uma insistência excessiva, que dá trabalho, gera rancor, gera incomodação. É uma insistência que incomoda, perturba a paz dos outros. Em provar algo, ou em tanto esforço para provar algo que muitas vezes não tem nexo. Para quê? Por isso que é muito comum as pessoas mais novas ser teimosas. Mas existem pessoas velhas teimosas também. Nós estamos vendo aí, a epidemia está na rua. Esse vírus não é brincadeira. O diabo não veio para brincar. E vê esses velhos. Tanta preocupação em mantê-los dentro de casa. Porque são todos teimosos. Eles insistem. Para quê? Pegar uma doença? É teimosia. E teimosia não é de Deus. O irmão Branham, ele pregou uma mensagem, se eu não me engano, tempo de unidade, sinal, ou a unidade de um Deus numa única igreja. Ele chegou a dizer que com o tempo passando, as pessoas mais velhas, avós, com o tempo vão ficando velho, eles vão ficando cabeça dura às vezes. E ficam teimosos, só abre a boca para reclamar, e tem medo de tudo que acontece. Mas você fala com eles, entra aqui e sai aqui. Eles olham para a gente, eu sou muito mais velho, eu sei o que eu estou fazendo. Mas não, às vezes é porque é a natureza difícil. Mulher de natureza difícil, homem de natureza difícil. São teimosos. E o profeta ensina que, dependendo da idade, o diabo dá uma coroa para os velhos. Ranzinza, coroa de soberbo, coroa de censurador, só fica censurando, xingando os outros, só fica sendo negativo. Vai dar tudo errado. É uma coroa. A pessoa quer receber uma coroa de murmuração, só vai dar tudo errado. É uma coroa, porque a pessoa tem esse espírito de teimosia. Então, a persistência, ela tem valor. A persistência tem valor altruísta. A persistência tem objetivos de moral, de conduta, de recompensa, de trabalho, de mérito, de nobreza. Então, a persistência é uma virtude. E teimosia é um grande defeito. Um grande defeito. Bom, aqui nós vamos ver aqui um irmão da mensagem, recém-batizado, encontrou a mensagem e ele fez uma pergunta para o profeta, que na época era o pastor. Ele diz assim: Deus sendo mal entendido, 46. Irmão Branham, eu fui salvo, fui batizado no nome de Jesus Cristo. Mas como posso me afastar de um espírito de teimosia, o qual parece que não consigo afastá-lo? Não é? O espírito de teimosia teimoso, né? Bem, meu irmão ou irmã cristã, seja quem for. Agora, a maioria das vezes, quando você encontra pessoas que têm espírito de teimosia, é um espírito ou não é? A mensagem agora que é espírito. Espírito de teimosia é geralmente um complexo que causa isso. Ou herdam da mãe, pai, tio, tia, avô ou avó. Então nós podemos dizer, você é teimoso que nem seu pai. Você é teimosa que nem sua mãe. Você é teimoso que nem seu avô. Teimosa que nem a avó dela. Você é teimoso que nem seu tio. Você é teimosa que nem sua tia. É a raça de teimoso, né? E é um espírito. O espírito passa do pai para a tia, para o vô. Olha só. Ou é um complexo. Que às vezes a pessoa ela pode adquirir o complexo de inferioridade, ou seja, eu não tenho amigo, eu não tenho nenhum amigo, ninguém liga para mim,
ninguém curte minha foto, ninguém me telefona, eu tô aqui, ninguém dá atenção para mim, ninguém quer namorar comigo. Isso é complexo, isso é coisa da sua cabeça. Entendeu? Eu acho que você está assistindo muito filme, eu acho que você está assistindo muita novela. Você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais. Né? Quanto tempo de oração você está dispondo a Deus? Senta no seu quarto para orar ou para ver computador? É só dobra o seu joelho. Deus vai arrancar esse complexo de inferioridade. Né? Precisa depender da piedade dos outros. Né? Você precisa depender, você é carente. Isso é um complexo de inferioridade. Você precisa vencer isso aí com oração. O jejum, né? Lendo a Bíblia, ou também a pessoa tem complexo de superioridade. A ideia dela é melhor. E se ela não for a melhor, ela não quer andar com ninguém. É um complexo de superioridade. O trabalho dele é melhor que os outros. O dos outros não presta. Só o dele que presta. O que ele tem é melhor que os outros. É complexo de superioridade que vai levar a soberba, a orgulho. Você vai tropeçar, vai acabar ficando só. Né? Então veja, pai e mãe, se você traçar sua vida de volta, você descobrirá. Agora, tenho tirado isso por experiência, debaixo de discernimento. Olha só, o profeta tinha um dom de discernimento. Ele está falando isso porque na hora dele orar pelas pessoas, a segunda etapa lhe dava o discernimento. Olha só, é teimoso que nem o avô, o bisavô dele, igualzinho, teimosa que nem a mãe dela. Entendeu? Olha aí. Então, é um fato, está na mensagem, velho. Vou fazer o quê? Eu não estou inventando isso, não. Porque tenho visto casos na plataforma, milhares, daqueles que tinham aquele espírito, qual? Teimosia. E a primeira coisa que você sabe, eu seguiria o curso daquele espírito através do discernimento e descobriria que ali havia um avô, uma avó, ali houve outra pessoa lá atrás e você herda aquilo por natureza. Olha aí onde nós chegamos. A pessoa é teimosa por natureza, herdou isso da família. Então você tem que olhar. Olha lá atrás, porque diz que olhava lá atrás. Diz que na plataforma milhares tinham esse espírito de teimosia. Agora eu quero deixar cair isso para você prestar bem atenção. Olha aqui. Teimoso. Teimosia não é de Deus. Não é. Se não é de Deus, é de quem? De quem que é? O marido fala 3, 4, 5, 6 vezes para a esposa, para a mulher. E a mulher teimosa. Mas como tem mulher teimosa? Meu Deus do céu. E o marido fala. E tem marido que é tão paciente e fala, e ela teima, pirraça. Isso não é de Deus não, viu? Você vai ter que jejuar, orar a Deus, dobrar seu joelho. Você tem que expulsar esse espírito de você. Marido teimoso? Tem. Marido teimoso, filho teimoso, ignorante, estúpido. Está cheio por aí. Tomara que você não tenha um. Né? Mas se você não tem, talvez você foi esse filho atrás. Não sei. Porque a teimosia é pegajosa. E agora, a única maneira de você vencer, de você se afastar daquilo, é que você tem que ter fé para vencer aquilo, vencer a teimosia. Pois você é um cristão. Você é um filho ou uma filha de Deus. Seja quem for você. E você nunca
nunca será capaz de se firmar. Olha aí, ó. Todo teimoso não consegue se firmar na palavra, não consegue se firmar na igreja, não consegue se firmar no ofício, porque é teimoso, raça ruim. Você nunca será capaz de se firmar. Repreender isto, repreender isso, repreender isso. É como atormentar uma cascavel, uma cobra. Olha aí. Ela está ali pronta para te picar. Se você apenas ignorá-la e se afastar dela, ela não pode te ferir. Não, mas não aguenta. Sabe? Dá uma coceira na boca. Não aguenta ouvir um desaforo. Tem que falar mais alto. Eu não levo desaforo para casa. Não aguento uma resposta, tem que dar outra resposta melhor. Não aguenta ser chamado a atenção, fica retrucando. Retrucando. É um espírito de teimosia que nunca vai deixar você se firmar. Você nunca vai conseguir repreender isso. É como uma cobra. O que o profeta está dizendo? A única maneira de você vencer isso, afastar isso, é você ignorar. Se a pessoa deu uma resposta melhor do que a sua, fica quieto. Diga, amém, irmão, verdade, o senhor tem razão. Amém, irmã, verdade, a irmã tem razão, verdade. Para que replicar? Dê a razão para as pessoas, é só você que tem razão. É só você que tem problema, é só você que está reclamando. Vamos ignorar um pouco as coisas. Nós estamos vivendo num mundo que nós temos que relevar um monte de coisa, senão não vamos conseguir viver com ninguém. Você tem que ter paciência, velho. Tem que ter paciência. Jesus falou que nós temos que ter paciência, e o irmão Branda disse que a paciência, que é, acho que é a quinta, né? Quinta ou quarta estatura do varão perfeito. Primeiro é paciência com Deus. A primeira é isso. Paciência com Deus. E Deus não te deu aquela oportunidade e fica teimando. Deus não te deu aquela moça para namorar e fica teimando. Ah, mas eu quero, se eu não namorar ela, eu morro. Se eu não namorar esse rapaz, eu saio da igreja. Que isso? Que baixaria é essa? Aonde que está o cristianismo? Aonde que está o batismo do Espírito Santo? Aonde que está o tanto de tempo que nós estamos aprendendo a palavra e a mensagem? Que espírito de teimosia, insistindo. Então, quando você sentir que você tem um espírito de teimosia, deixe essa coisa no altar. E creia em Deus que a coisa está morta. Para de discutir, para de pirraçar, para de ficar lembrando assunto, relevando, levantando defunto. Você vai ser um problema no trabalho, as pessoas não vão aguentar você. Você vai ser um problema na escola, na faculdade, no meio da família, no meio da igreja. Você vai ser uma pessoa problemática. Deixe esse espírito de teimosia quieto. Põe isso na mão de Deus. Tenha paciência. As coisas não precisam ser do modo que você quer. As coisas não precisam ser do modo que eu quero. E se não for acontecer agora, então põe na mão de Deus. Espera, aguarda. Para que vai teimar? Mas quando quer fazer algo e põe na cabeça, aí tem um ditado, nem Deus tira. Então você vai morrer com essa teimosia. Para que isso? Não. Teimosia fez o rei uma boa pessoa, hein? Eu acho que eu não conseguiria me manter na mesma linha de filantropia, de caridade, de testemunho que nem o rei Uzias, não. Mas olha, a teimosia dele levou ele para ter lepra. Oh, meu Deus tem misericórdia de nós, né? Eu não estou bravo com você, viu, ouvinte? Eu só estou ensinando para você. Às vezes nós temos que tocar em certos assuntos, né? Então ele disse, deixe isso no altar. Creia em Deus que a coisa está morta. E você nunca terá mais isso.
Siga em frente. E não preste nem mesmo mais atenção a isto. Siga em frente. E a coisa te deixará. Resista o diabo, ele fugirá de você. Isto, afasta-se rapidamente. Então esse seria o meu conselho para você vencer isso. Nós vencemos o diabo pela fé. É assim que vencemos todo o mal, pela fé. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Então, às vezes, nós não precisamos ficar provando, não precisamos ficar discutindo. Não há necessidade de certas coisas. Não deu certo, não colocaram você lá, não lembraram de você. Calma, tranquilize isso daí. E você vai teimar no assunto, vai arranjar confusão por causa disso aí. Para quê? É um espírito. Não pode. Você está errada, você está errado. Então, agora, eu quero dizer, vamos ver aqui em 1 Pedro 5:5. 1 Pedro, capítulo 5:5. Será que é isso mesmo? Vamos lá, 1 Pedro, lá no fim da Bíblia, né? A palavra de Deus é muito boa, né? Olha só. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos. Você tem que respeitar diáconos. Tem que respeitar os mais velhos, respeitar professor, respeitar professora, respeitar mãe, respeitar pai, respeitar tio, respeitar tia. Seja sujeito aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Por quê? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Toda pessoa teimosa, ela vai tropeçar no orgulho e ela vai cair sendo soberba, né? Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Olha. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vai ser difícil, trabalhoso, para você ter as coisas, vai ser trabalhado, vai ter sacrificado, vai ser de mão beijada com regalia. A Bíblia já diz que ia se acontecer. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Haverá homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigo de Deus. Olha só, obstinados. É a época da teimosia. É a era da obstinação, da teimosia. Temos tantos direitos. Eu tenho direito. E vai teimando. E às vezes quer exigir direito onde não tem. O rei Uzias, ele queria o direito de lançar um incenso dentro do tabernáculo, mas não era direito dele, ele colocou na cabeça que ele ia fazer, e ele tinha o direito, ninguém pagava as contas dele. Ninguém tem que se meter na minha vida, ninguém paga minhas contas, ninguém me ajuda, eu faço o que eu quero. Teimosia. O que aconteceu com ele? Que Deus nos ajude. Senhor, me ajuda a não ser um homem teimoso. Me ajuda a não ser uma pessoa teimosa. Você pode dizer isso aí para você mesmo? Tem coragem? Vamos lá. Deus, me ajude a não ser teimoso. Tira esse espírito de mim. Tem coragem? Ótimo. Agora nós vamos falar um assunto aqui, eu falando sobre nicolaísmo, jezabelismo e balanismo.
eu toquei no assunto sobre dignatários, né? Aristocratas que estavam querendo entrar dentro da igreja e modificar a igreja. Olha o que o profeta fala aqui. A coisa de se fazer é a influência de um homem sobre o outro. 71, 72, 73, 74. A coisa de se fazer é proteger esta mensagem da maneira que ela está indo. Permanecer exatamente com ela e derrubar tudo para longe dela. Se é que vamos cruzar a linha do gol. Eu disse, irmãos, há algo errado. Vocês, companheiros, são homens de negócio, né? Homens de negócio. Homens que são cristãos, têm empresa, eles têm indústria, têm comércio, e eles são cristãos, né? O lugar deles é ser homem de negócio, porque ser homem de negócio é um dom, é um ministério. Deus precisa que as pessoas ajudem a sustentar a causa do evangelho. Deus vai te dar dons, às vezes não é para cantar, nem para pregar, mas é o dom, às vezes, para ganhar o dinheiro, para sustentar o evangelho. Esse é seu dom. Você tem que ver qual é o seu dom. O dom do rei Uzias era ser rei, não é? Então veja, vocês, companheiros, são homens de negócios. Em primeiro lugar, vocês não entendem a aproximação. Vocês não entendem a aproximação para o ministério. Porque o ministério é um dom chamado de Deus. Não é que a pessoa comerciante, autônomo, não pode ter o ministério. Mas não é porque você tem dom para ganhar dinheiro, dom para ser um administrador de uma empresa, de uma indústria, de um comércio, é que você agora vai querer ser pastor, né, meu irmão? Você agora vai querer ser ministro. Para ser ministro, você precisa ser chamado para isso. Olha só. Vocês não entendem a aproximação para o ministério, porque o ministério é um dom chamado de Deus. Deus tem colocado na igreja, primeiro, apóstolos, que não é maior que o pastor, não é. Apóstolo é missionário. Profeta, mestre, evangelistas e pastores. Deus estabeleceu-os ali para o aperfeiçoamento da igreja. Os homens de negócios deveriam testificar. O que é testificar? Olha, eu estou no meu comércio, graças a Deus, né? E de repente apareceu um ladrão, e eu clamei o sangue de Jesus, e aquele ladrão foi embora, não aconteceu nada, não levou dinheiro, porque eu creio que eu sirvo a Deus, amém? Testificar, dar testemunho, eu tenho uma indústria, eu estava ofertando para o reino de Deus, e Deus colocou no meu coração de fazer aquilo, e Deus está me abençoando. Olha, eu tenho uma fábrica, e os fiscais foram na fábrica exigir propina, e eu falei que eu sou um cristão, quero fazer as coisas certas, e Deus me abençoou. O que acontece? Eles têm que testificar. Não. Existe uma grande parte que quer ser pastor, quer ser ministro. E você vai, às vezes viram ministros, viram pastores, e a maioria do seu tempo é só para ganhar dinheiro extra. A maioria do seu tempo, eles vivem trabalhando. E não é errado trabalhar. Quem vai dizer que é? Deus me perdoe. Mas eu estou dizendo que você precisa ter uma chamada para isso. Se eu tenho, amém. Você vai entender que haverá momentos que você vai ter que perder dinheiro para salvar almas. Agora a pessoa que tem o dom só de ganhar dinheiro, ela vai só ganhar dinheiro, não vai ligar para as almas. Essa que é a diferença. Porque a pessoa, para estar em cima de um púlpito pregando, ela tem que estar pregando pela fé e vivendo pela fé. Veja isso, não é? Então, olha só, Deus tem colocado na igreja, homens de negócio deveriam testificar. Por exemplo, mulheres donas de casa. Mulher não pode pregar. Eu ensinei isso ontem, que a mulher não pode ensinar a palavra, ela não pode estar por cima do ministério, o lugar dela não é isso. Se ela faz isso, ela está fora do lugar dela. Ela está contra a palavra. Tudo que é contra a palavra é anticristo. É um problema. Ele vai falar aqui sobre isso aqui. Então veja,
Mulheres donas de casa, não importa se você é a empregada na casa de alguém, testifique, dê testemunho. Quando Naamã estava com lepra, Israel era dominado pelo povo gentil. E aquela mulher, aquela empregada, ela testificou para o seu patrão de um profeta, de uma mensagem, ele foi curado. Então, mulher dona de casa, não importa se você é empregada na casa de alguém, testifique. Faça tudo o que você puder para o reino, porém, jamais injete as suas próprias ideias. Apenas diga o que a mensagem diz. E continue adiante, está vendo? Então talvez você tenha alguma influência. Bem, não tente pregar agora, até que Deus, você sabe, lhe chame. Não tente pregar. Apenas permaneça exatamente com isso, seu testemunho. Porque se você não permanecer, você sairá na categoria errada. E então você atrapalhará tudo. Isso mesmo. E isso absolutamente não agrada a Deus. Isso prova aqui. O rei Uzias atrapalhou tudo. Ele não devia ter entrado lá, não devia ter feito nada. Aquilo era do sacerdote. Estava fora do seu ofício. Você não pode se intrometer no ofício do diácono, não pode se intrometer no ofício do evangelista, você não pode se intrometer no ofício do pastor, você não pode se intrometer no ofício. Você não tem ofício. Testifique, dê testemunho. O que é dar testemunho? Falar que Deus fez na sua vida. É isso que as mulheres donas de casa deviam fazer. Olha, Deus fez isso na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, na vida dos meus parentes. Deus é testificar, não pregar. Pregar não, de maneira nenhuma. Você não pode pregar se você não é chamado para isso. Você vai causar confusão. Você está indo para um lugar que não é seu. Quando este rei, agora, quando ele foi repreendido, e a verdade lhe foi dita pelo ministro do edifício, e tentou lhe dizer que ele estava errado, que Deus ordenou isso somente para os descendentes de Arão. E eles eram consagrados a esse serviço. E isso é tudo o que eles haviam de fazer. Eles eram consagrados para isso. E um rei, não importa quão justo ele fosse, quanto Deus o havia abençoado, ele não tinha nenhum direito de queimar o incenso. É como assunto de casamento e divórcio. Isso não é para a igreja ficar resolvendo. Isso é para as pessoas envolvidas no ministro. O profeta fala isso na mensagem Religião de Jezabel, o terceiro êxodo. Ele disse, olha, eu vou gravar fita de casamento e divórcio e vou deixar que os pastores resolvam. Eles têm a responsabilidade. Mas tem tanta gente se metendo na vida do outro, dando conselho que não é... Por que cada um não toma conta do seu próprio testemunho? Bem, ele estava tomando o lugar do sacerdote. Ele não deveria fazer. E quando ele foi repreendido, ficou indignado e o seu temperamento explodiu. E exatamente enquanto seu temperamento explodia, a lepra apareceu em seu rosto. Ele irrompeu com lepra, então ele deixou cair o incensário, correu para fora do edifício, está vendo? Tentando personificar alguma outra pessoa. Nós não deveríamos fazer isso. E em sua ira, ele pecou e ele foi ferido. Certamente, uma lição para esse jovem profeta ver, não importava o quão grande o homem fosse, ele tinha que permanecer em seu chamado. Deus te chamou para ser uma dona de casa? Seja uma dona de casa. Deus te chamou para ser uma mãe? Seja mãe. Deus te chamou para ser um trabalhador? Seja um trabalhador honesto. Deus te chamou para ser médico? Seja um médico. Deus te chamou para ser um homem de negócio? Seja um homem de negócio. Deus não te chamou para pregar? Não prega, não faça isso. Você está entrando no ministério que não é seu. Para que você tem que teimar com isso? Para quê? Olha o que aconteceu com o rei Uzias. Então, muitas vezes nós podemos ter desvantagens, sofrer com isso.
é melhor fazermos só aquilo que Deus mandou fazer. Amém? Viva para o seu marido, viva para a sua esposa, viva para os seus filhos, viva para a sua mãe e para o seu pai, viva para os seus negócios, testifique, dê testemunho, mas nunca tente pregar, se você não é chamado para isso. Então, a persistência é paralela à insistência da teimosia, mas só que a persistência tem galardão, a persistência tem tesouro, a persistência é você persiste, erra, falha, mas para pensar aonde que eu errei. E esse erro torna-se uma vantagem para você não errar mais. Entendeu? A persistência é reconhecer seus erros. O que é persistir? Reconhecer quando tem que ficar quieto. Reconhecer quando tem que falar. Reconhecer quando não precisa entrar em certas coisas e olhar para a sua missão. Persistir é isso. É você adquirir conhecimento. Persistir é ser flexível. Porque a linha reta do radical, a linha reta do legalismo, nunca vai te levar a lugar nenhum. Sempre você tem que fazer uma curva. Você tem que ser flexível, tem que dar uma parada. Tem que abastecer, tem que pensar, tem que orar. E a pessoa que é teimosa não ora. A pessoa que é teimosa não dá chance de Deus falar com ela. A pessoa que é teimosa faz as coisas tudo repentinamente, desesperado, estraga com tudo, come cru. Porque é teimoso, não tem paciência. Deus nos ajuda a não ser teimosos, não é? Deus nos ajuda a não ser teimosos, mas ser persistentes, como a palavra de Deus nos ensina. Persistente como foi Moisés, persistente como foi Noé, persistente como foi Enoque, persistente como foi Isaías, Jeremias, persistente como foi Pedro, como foi Tiago, os apóstolos, a servir Jesus Cristo, a não abandonar o Evangelho, ser persistente, como samaritana, ela saiu dando testemunho, olha o que Jesus fez na minha vida, olha o que ele disse. Ser persistente tem galardão, porque é uma virtude. E eu oro para que você seja persistente, e Deus confia que vai dar certo, Ele acredita em você. É só admitir e ficar longe dessa cobra, dessa teimosia, e tudo vai se encaixar. Tenha paciência, as coisas não precisam ser do modo que a gente quer. Para quê? Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus te abençoe. A minha oração é esta: Senhor, me ajuda a afastar de mim esse espírito de teimosia, que não é de Deus. Você vai orar por isso também? Eu vou orar. Tem muitas vezes que eu sou teimoso. Irmão Branham falou isso também, admitiu. É a primeira fase da libertação. É ser humilde e admitir que precisa de Deus para se libertar. Amém? Shalom! Bethesda Tabernáculo, ministério aqui em Suzano, São Paulo, Brasil. Shalom!